E hoje, para abrir nossa live, com maior orgulho, nós convidamos aqui a Esther Silva. A Esther Silva, ela é formada pela PUC São Paulo em Ciências Sociais. Ela é coautora do livro digital Uma Experiência Democrática no Brasil Republicano. Ela tem diversas experiências aí como educadora e ela está inaugurando aí para a gente esse ciclo de lives. E o tema hoje vai ser polarização da política. É um tema aí bem atual, né? A gente está vendo aí que que a nossa política nacional e nossa política municipal está polarizada. Então, Esther, bem-vinda aí, a primeira convidada para iniciar aí nossa live, nossa sequência de lives. Esther Silva, cientista política, bem-vinda. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito esse convite, né? Você me seduziu, sobretudo pela possibilidade de dividir um pouquinho do pouco que eu aprendi, né? Até agora, durante a minha vida, o meu estudo acadêmico e também lecionando história, né? Durante alguns anos. Então, quero te parabenizar por essa iniciativa, né, de estar oferecendo a oportunidade mesmo de levar conhecimento político às pessoas, né? Há uma carência muito grande de uma educação política. Então as pessoas precisam entender, né, que política é vital para a nossa sobrevivência em sociedade. Tá? Então, muito obrigada, boa noite a todos. Peço licença para entrar um pouquinho na casa de vocês e espero compartilhar um pouquinho, né, do que eu aprendi e ajudá-los, né, nessa escolha aí política, tá bom? Bacana, Esther, muito obrigado. É um prazer de verdade ter você. Eu conheço você há muito tempo, sei de toda a sua qualificação, de seu empenho na área de educação. E nós vamos aproveitar hoje para sugar um pouquinho de todo o seu conhecimento, para as pessoas poderem entender realmente o que está acontecendo na política municipal, na política estadual, federal. Então, assim, antes de começar, como a gente aqui, a gente preza muito, Nova Angatuba preza as famílias, né? Lógico que vai ser uma live aí para a gente poder levar informação e conhecimento, mas ainda às vezes eu quero, durante a nossa conversa, se você me permitir, eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão entrando aqui, pessoas de família que estão na casa acompanhando. Então, quero mandar um abração para a Ida, para o Ronaldinho, para o Léo, que estão lá acompanhando a gente. Quero mandar um abração para o pessoal do Hotel Talu, que está acompanhando. Fernando Baiano, todo mundo que está aí. Para o Mário Caselli também. Então, vamos dar início. Professora, cientista política, vamos à primeira pergunta. Nós gostaríamos de saber o seguinte: qual a importância da política na vida de todas as pessoas? A gente, assim, fica naquela, eu não gosto de política, eu não quero me envolver em política, eu não quero participar desse cenário onde só tem pessoas ruins. Agora eu pergunto a você, qual a importância da política para a vida das pessoas? Olha, Juliano e convidados, desde que nós nascemos, nós somos seres políticos, né? Historicamente, o homem é um ser social, tá? E política não é nada mais do que convivência, a convivência em sociedade, né? A política, ela acontece em todos os setores da nossa vida. Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai estabelecendo laços de convivência, seja na escola, seja na família, seja na igreja, seja num ambiente de liderança esportiva, enfim, ela está presente em todas as nossas relações, né? Porque política, essencialmente, é a arte de conviver bem em sociedade, né? E para isso é necessário o diálogo, né? O debate político, que é troca de ideias, né? Não o embate, mas um debate construído a partir de argumentos, né? A respeito daquilo que você pensa, do que você acredita. Então, desde sempre a gente exerce o nosso poder, né, de nos relacionarmos com as pessoas, de nos posicionarmos de acordo com os nossos valores, e isso é fazer política, né? Se não houver política, há guerra, há conflito, né? Então a política é algo criado para que os seres humanos consigam conviver, né?
em sociedade, de uma maneira organizada e respeitosa, né? Talvez o que esteja acontecendo ao longo da história também política do Brasil é uma deturpação do significado do que é política, né? Porque eu já ouvi pessoas falarem, né, de negar o sentido da política, né? Porque eu não quero saber disso, mas isso está inerente à nossa vida, né? A gente não tem como negar, porque diariamente a gente exerce a política nos setores, nos locais onde a gente convive e atua, tá? E a política, essa ideia de política como convivência, né, nasceu logo depois que as sociedades humanas se estabeleceram em sociedades, se fixaram em cidades, então havia necessidade, né, de se organizar politicamente, tá? Aí a palavra política nasceu da polis grega, né, onde eles começaram a pensar na importância, né, de se estabelecer uma convivência pacífica, onde as pessoas pudessem se representar e defender aquilo que elas acreditavam, né, que era garantir uma boa vida, uma boa convivência. Basicamente é isso. A política está em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Não adianta a gente negar. Então não tem como a gente usar aquela velha frase: ah, não, política não é comigo, política eu não gosto de política. No fundo, política está em tudo. A gente faz política o dia inteiro, né? E a gente precisa de líderes políticos bem intencionados e, principalmente, bem esclarecidos para poder conduzir uma sociedade. Então, política realmente está em todo lugar, né? Para onde a gente olha, política está acontecendo. Exatamente. E eu queria só reforçar, né? Tem 3 aspectos da política que são muito importantes para a gente compreender e até conseguir acompanhar, né, um pouquinho dessas reflexões para chegar no tema principal, né, que é entender a polarização atual, né? Que a política ela nasce então para resolução de conflitos e não é a resolução de conflitos por meio da guerra, né, e sim do diálogo. Então, esse é um tema importante aí que compõe a política, tá? Outro tema, ela garante um procedimento para tomada de decisões pensando no coletivo, né, na sociedade. Então, a política garante isso também. E o último aspecto é a política como forma de poder, né? É o poder concedido, no caso, como a gente vive numa democracia, né? Entende-se que as pessoas concedem, né, ao governante, ao seu escolhido, o direito deles representarem, né? Como é impossível todo mundo se autorrepresentar e seria um caos, com o passar dos tempos, houve a necessidade de se escolher pessoas para representar, né, o direito das pessoas de falar, de lutar, né, pelo bem-estar social. Então, ao escolher, né, você está concedendo o seu poder àquele indivíduo no qual você acredita, né? Então, para começar, a gente não pode renegar a nossa responsabilidade, né? Porque se os governantes estão aí, né, tanto na esfera municipal, como estadual, como federal, é porque eles foram escolhidos pela população, e eles são a representação do que o povo escolheu, né? Bacana, Esther. Para quem está chegando agora aí, eu quero atualizar vocês. Hoje é a nossa primeira live de uma série de lives que nós vamos fazer toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Com qual objetivo? As eleições municipais estão aí. Nós queremos fazer o quê? Nós queremos levar conhecimento à população, para que as nossas decisões para o próximo governo de Angatuba sejam decisões acertadas. É isso que nós queremos. Então, a partir de hoje, toda quinta-feira, estaremos fazendo aqui essas lives com várias pessoas, um especialista de várias áreas. E hoje nós estamos recebendo a cientista política Esther Silva. Esther, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Você que está assistindo, se você quiser mandar alguma pergunta, é só colocar aqui do lado da live, a gente faz a pergunta para a Esther. Registrar a presença também aí da Giovana, do Ricardo Lopes, que estão acompanhando a gente. Esther, vamos lá, a pergunta principal aí. Você acha
que a polarização acaba gerando intolerância e radicalismo entre as pessoas, a polarização, você enxerga ela como uma coisa boa, saudável, ou assim, a polarização realmente causa muito radicalismo, causa muita intolerância. Nós estamos vendo aí, em âmbito federal, as pessoas brigando no trânsito, brigando por qualquer coisa. A gente percebe que essa pandemia, ela foi assim, pingos nos is. Várias pessoas explodiram. Emocionalmente, as pessoas estão abaladas. E aí, junto com a pandemia, vem essa polarização política. As pessoas colocam o povo para brigar por elas, né? Isso em todo o âmbito, nacional, estadual, municipal. Então, as pessoas já estão emocionalmente abaladas. E ainda com a pandemia. E tem essa polarização. Então, eu queria que você falasse, antes de você falar, quero mandar um abraço para a professora Lúcia, Lúcia Penati, está acompanhando a gente também, falasse para a gente, assim, essa polarização, você acha saudável? Esse radicalismo, você acha importante ou não? Com certeza absoluta, não. Ela é muito nociva, sobretudo para o exercício da política. Se a política é a convivência, é estabelecer o diálogo em sociedade, toda e qualquer forma de polarização, ela acaba com essa possibilidade de diálogo cívico, né, de debate de ideias, porque a partir do momento que você rotula ou X ou Y, você acaba com a possibilidade de enriquecer a argumentação, e quem perde com isso é o próprio povo, é a comunidade local, né, porque você fica num conflito tão superficial de rotular ou X ou Y, que isso se resume a esses rótulos e impedem as pessoas de conhecer profundamente, né, em alto nível, quais são as propostas do candidato, né, de fato, porque ele acredita que seja uma administração que garanta lá os direitos básicos de sobrevivência, né, a educação, a saúde, a segurança, o bem-estar social, né. Então, com certeza, toda e qualquer forma de polarização ou radicalismo, né, gera intolerância e é incongruente, não tem como, né, ter uma política saudável de desenvolvimento com pessoas divididas, né, por conta de um rótulo que elas colocam, né, ora é coxinha, ora é mortadela, ora é esquerda ou direita, é muito pobre, tacanho, resumir, né, todas as tendências políticas e partidárias do Brasil em esquerda e direita, porque dentro da própria esquerda ou dentro da própria direita, você tem N possibilidades de tendências, de debates, de defesas, né, de propostas de governo diferentes, né? Então, é uma visão muito pobre e tacanha, né, que não leva ao desenvolvimento e não enobrece a política, né? Então, a gente tem que elevar o nível do debate político. E com certeza a polarização, ela faz o trabalho inverso. Ao invés de elevar o discurso, né, a qualificação das pessoas, a qualidade, né, da argumentação, do que elas defendem, fica uma coisa assim superficial, reduzida, né, aquele rótulo X ou Y, né, e às vezes as pessoas nem sabem usar, elas usam conceitos, mas elas acabam nem entendendo, elas reproduzem, né, uma série de coisas e conceitos que elas desconhecem, de fato, o real significado, né, e aí acaba havendo aí uma troca de ofensas e discurso de ódio que não tem nada a ver com a política boa, a boa política, né? Porque a política ela pode ser boa e depende das pessoas e do conhecimento das pessoas acerca do seu papel, né? Como cidadãos e como políticos, né? Então, de fato, a polarização, juntamente com essa onda de fake news, né? Os boatos, historicamente, sempre existiram, né? Boatos tendenciosos para desviar a atenção, a desviar o foco. Só que agora, com o advento da internet, né, e das redes sociais, há uma disseminação de muitas mentiras, né? Muitas mentiras. Então, as fake news, elas colaboram também para acentuar esse mal, que é a polarização que a gente vive, né? E a polarização, de fato, ela afasta as pessoas, né, do esclarecimento.
em todos os sentidos, em todos os níveis, né, não só na política, mas em todos os setores, né, ela gera intolerância, o radicalismo, e isso não é bacana em nenhum aspecto, seja intolerância religiosa, política, toda e qualquer forma de intolerância é nociva para a convivência em sociedade. Você sabe, Esther, uma coisa que eu vendo você falar aí, eu acho que antes de nós sermos ou Maracatu ou Liberdade, ou Corinthians e Palmeiras, ou família A, partido B, as pessoas têm que lembrar que todos nós somos seres humanos, né? Não quer dizer que, por isso que eu não vejo uma coisa saudável. Sempre alguém está perdendo. A gente não consegue pensar na sociedade como um todo. A gente não consegue olhar para a pessoa do lado de lá e ver ele como um irmão, um ser humano. Por isso que eu vejo que a polarização e o radicalismo, isso aí tem que estar em extinção, isso tem que acabar. Bom, você que chegou aí, eu quero mandar um abraço aqui para a Mariondina, para a Fernanda Gomes, para o Daniel, para Maria Elisa Carriel, Zé Dito, meu amigo Neto Neri, as pessoas estão acompanhando. Eu estou contente, assim. O que a Nova Angatuba se identifica e prega, Esther, é o resgate da família. O resgate da família é uma coisa que nós queremos de verdade. E as pessoas que estão aqui interagindo, conversando com a gente aqui nos bastidores, são realmente pessoas que querem, que pensam a mesma coisa, pessoas de família. Vamos dar continuidade, Esther? Nesse cenário que polarização realmente não é mais o caminho, o radicalismo não é mais o caminho, a gente precisa pensar numa política de inclusão, uma política onde a gente realmente consiga ver o todo, não ver só um lado da sociedade, mas sim ver todos os lados da sociedade, né? Indo por esse caminho, na sua visão, qual a importância de um partido independente? Um partido independente surgir, aparecer, realmente mostrar que está ali para ver uma situação de uma maneira geral. Um partido independente, de repente, na sua visão, é importante? Em primeiro lugar, é preciso esclarecer, né, independente em relação a quê, né? Em meio a esse contexto que a gente está vivendo, o que aflorou bastante foi a polarização, né, entre esquerda e direita, liberalismo, né, Estado democrático de direito, governo neoliberal versus governo com uma tendência de projetos mais sociais. Então, em primeiro lugar, as pessoas, elas têm que ter clareza, né, da ideologia, porque viver em sociedade, todo ser humano tem ideologias, né, tem vários conceitos para definir ideologia, mas já que a gente está falando de política, né, ideologia são as ideias que você acredita em relação, né, o conjunto de ideias que te moldam ao longo da sua história, valores, escolhas que você faz, né? E é uma outra coisa também que a gente não pode renegar, né? Tem gente que parece que fica negando. Então, não é feio você falar de política, você tem que ter orgulho, né, de entender e falar e querer participar da política, né? Também não é feio esconder a ideologia que você defende, desde que você saiba argumentar sobre ela, né? Desde que você saiba e domine o que você está falando, né? Você tem argumentos. Então, diante disso, em primeiro lugar, todo e qualquer partido, ele é alicerçado numa ideologia. Então, ele toma por referência um conjunto de ideias, né? A partir do que ele acredita como modelo de Estado, um modelo de gestão, né? De gestão política, né? De qual é o papel do Estado, né? Para aquele grupo que você está representando, né? Então, para a gente chegar nessa resposta, Juliano, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Lá na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, aliás, a palavra revolução, né, é como se fosse um terremoto que vem para abalar todas as estruturas, né? Abala a vida das pessoas em todos os aspectos, a economia, a sociedade, a política, a cultura. E a Revolução Francesa, ela foi um marco, né, na história mesmo, para entender a política ocidental, porque ela inspirou muitos
muitos países depois, os estados. Para você ter uma ideia, no preâmbulo, né, na introdução da nossa Constituição, praticamente tem toda a ideia feita lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ali nasce essa ideia de cidadania, né, de soberania popular, de colocar o povo à frente do poder, né? A Revolução Francesa, ela foi importante porque ela rompeu com aquela ideia de que o Estado, que o povo tinha que servir ao Estado. A partir da Revolução Francesa, né, criou-se a ideia de que o Estado tem que servir ao povo. Então, o Estado tem que servir ao povo, garantindo os seus direitos naturais básicos, direito à vida, à liberdade, à propriedade, né? Então, ela inspirou essas transformações pelo mundo, tá? E inspirou também essa ideia de Estado como servidor do povo, e o povo soberano, soberania popular, né? Então, a partir disso, o que as pessoas têm que ter clareza? Quando elas vão analisar o seu candidato, elas têm que levar em consideração quais são essas ideias que sustentam, qual é o projeto político, né, de que maneira ele enxerga o Estado, tá? Ele enxerga o Estado como esse Estado de mínima intervenção, né? E aí tem a ver, a gente precisa entender também a diferença entre esquerda e direita, né? Na Revolução Francesa, essa ideia de direita e esquerda tem a ver, numa fase da Revolução Francesa, havia a convenção, uma assembleia, né? Seria a nossa Câmara dos Deputados, digamos assim, onde eles se sentavam em lugares fixos. Sempre do lado direito, sentavam-se aqueles com ideias, né, mais conservadoras. Eles queriam promover mudanças, mas mudanças menos radicais, digamos assim. Tanto é que eles defenderam o voto censitário, voto mediante comprovação de renda, né? Então nem todo mundo podia votar. Havia uma intenção nisso, né, que era afastar a maioria da população do direito ao voto, tá? Então, eles queriam promover mudanças, mas não mudanças tão radicais. E do lado esquerdo, né, sempre se sentavam aqueles da pequena e média burguesia, que eram a favor de transformações mais radicais, né, mais amplas, né, e foi durante essa fase, né, que de fato eles conseguiram promover algumas mudanças, por exemplo, o sufrágio universal, que é o que a gente vive hoje, né, todo mundo tem o direito de votar, de escolher os seus representantes, independentemente da renda que você tem, né, então todos nós podemos votar, e a gente tem que exercer esse direito de votar, né, mas para votar, você precisa ter o voto consciente, e o voto consciente é analisar quais são as propostas do seu candidato, né, e verificar se ele de fato está exercendo a boa política, né, que não é a politicagem, por exemplo, porque tem gente que também que usa esse termo como tudo, né, nenhuma forma de generalização é saudável, né, então, quando eu falo politicagem, esse é um termo pejorativo e ofensivo, dessa política tacanha e mesquinha, que infelizmente nós sabemos muito bem como funciona, né, a politicagem, porque tem candidatos que têm interesses, né, que não são dignos do papel ao qual eles escolheram, né, aqueles que pensam nos interesses próprios, né, que continuam mantendo esquemas de corrupção. Então, as pessoas, elas têm que ter muita consciência e clareza do que elas querem. Como eu falei, você está concedendo a outra pessoa o direito de representar você. Então, se você coloca alguém ali, né, então isso pressupõe que você concorda que ele te representa, né, então os valores, o modo como ele vai agir, a forma como ele vai trabalhar, a gestão que ele vai adotar, tudo isso mostra quem ele é e como ele encara a política, né? E se você colocou o cara ali, você vai ter que aguentar 4 anos, porque num sistema democrático as coisas têm que ser assim, né? É a vontade da maioria, acabou, né? Então, diante dessa pergunta que você me fez, Juliano, eu acho que assim, a polarização não é saudável. As pessoas têm que ter clareza de qual é a escolha que elas estão fazendo,
né? E escolher alguém que de fato seja claro, objetivo, dialogue com elas, né? E proponha de forma clara qual é o modelo de gestão e qual é o papel de Estado que você acredita, né? Basicamente é isso. Eu não sei se eu É consegui isso ser aí. clara. Se você quiser fazer mais alguma pergunta. Muito bom, Esther, muito bom. Eu acho que, assim, concordamos que a polarização, o radicalismo nunca vai ser produtivo para todos. Sempre vai beneficiar, alguém vai ter que perder, alguém vai ter que ganhar. A gente realmente está querendo, hoje em dia, uma política que pense no ser humano, né, que cuide de todo mundo. Acho que isso ficou bem claro. Eu quero aqui aproveitar, estou tendo muitas pessoas aqui estão mandando mensagem, estão mandando no meu WhatsApp, mandando perguntas, Esther, e a gente combinou, quem está nos acompanhando, eu quero mandar um abraço para o Marcos Vinícius, meu amigão, quero mandar um abraço para a esposa do Bruno Santos, que está acompanhando a gente aqui, Caio Guarnieri, a Ângela Oliveira, o Edson Paulo, o Silvio Larose, meu amigo, está acompanhando, o Silvião, a professora Antônia, minha avó Antônia Cortes está acompanhando a gente também aqui. Pessoal, eu quero só esclarecer para vocês o que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje é a nossa primeira live, nossa primeira de uma série de lives que nós vamos fazer. Toda quinta-feira eu vou convidar alguém, algum especialista em algum setor, para debater com a gente sobre política, para explicar exatamente o que está acontecendo. A convidada de hoje é a cientista política Esther Silva. Então, assim, daqui para frente, toda quinta, uma pessoa, um especialista em alguma área, ou um especialista na vida, e tem muita gente, Esther, que não é formada, um diploma, mas que tem muita especialização de vida, que conhece muito, a grande maioria, né? Então, nós vamos convidar também pessoas especialistas da vida para estarem aqui, para baterem papo com a gente. O que fica bacana nessa conversa é que a gente entende realmente que o caminho, hoje em dia, ainda mais depois de uma pandemia dessa, que dá a impressão que igualou todo mundo ficou exatamente no mesmo nível, é que precisa ser mudado. Precisa ser mudado a maneira como a gente tem conduzido a política até hoje. Precisa ser mudado essa maneira covarde dos políticos colocarem o povo para brigar por eles. Precisa ser mudado. A gente tem que repensar a maneira como a gente está fazendo política. Porque, como você falou no início, tudo é política, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais uma pergunta para a Esther. Esther, o nosso combinado aí são 30 minutos. Né? A live de 30 minutos aí, para não ficar, de repente, também muito desgastante aí para você, para os convidados, para quem está assistindo. Mandar um abraço para o Laio Protásio, acabou de entrar também. Nosso amigo está acompanhando aí, Laio. O Zé Dito também. Esther, para a gente poder finalizar aí, porque o nosso tempo já está chegando, quais são suas considerações finais? De que maneira que você enxerga o cenário político hoje de Angatuba, estadual, federal? Faz aí um fechamento de tudo que a gente conversou, para direcionar as pessoas, né? A intenção dessa live, você como professora hoje do Arquidiocesano de São Paulo, que veio aqui para poder nos direcionar em relação à política, eu queria que você fechasse tudo isso com um direcionamento, né? Tem muita gente assistindo a gente aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, um direcionamento para quem está nos acompanhando. Professora. Então, como professora, eu acho que o conhecimento liberta as pessoas em todos os sentidos. Então, se eu tivesse que dar uma grande dica, né, solicitar que as pessoas discutam, dialoguem, né, façam a política, né, no seu universo, seja no seu bairro. É muito saudável poder discutir, né, fazer associações entre os diversos bairros. É importante que haja liderança. Só quem vive ali, naquela realidade, naquela comunidade, sabe quais são as necessidades daquela população, daquele grupo, né? E assim como há muita desigualdade no Brasil como um todo, né? O Brasil é um país gigantesco, com muitas diferenças culturais, né? Econômicas. Assim também é a realidade do município, né? Todo município também tem as diferentes realidades. E aí um bom governante é aquele que sabe, né, ouvir
e enxergar as diferentes necessidades de cada setor do seu município, de cada bairro, seja na parte urbana ou na parte rural. Só que para isso, as pessoas têm que se acostumar, né, a também exercer, né, essa liderança, né, porque aí de fato você vai ter uma representação direta mesmo, né, uma aproximação entre o representante e os representados. Então, essa é a grande dica. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a se mobilizar, fazer essas associações, né, de bairros, escalar lideranças, como você falou, você não precisa ter diploma, né, e fazer política é isso, é conviver. Então tem líderes maravilhosos locais em cada comunidade, que eu tenho certeza absoluta que vão poder esclarecer, né, e colocar quais são as necessidades, né, daquela comunidade, daquele bairro, né? Eu acho que dessa maneira seria, de fato, um exercício da democracia meio que direta e indireta, né? Caminhando juntas, porque muitas pessoas acham que o auge, né, da sua atuação política é chegar lá e votar, e acabou, né? E aí elas pensam assim, eu fiz o meu papel, exerci, né, o meu papel de cidadão e acabou, agora é com você. Quando não é, né? O voto é a primeira etapa, só que as pessoas não estão acostumadas, e elas não sabem que elas têm que acompanhar e têm que cobrar tete a tete, né? Elas escolheram alguém para representar, então tem que participar, sim, né, das assembleias que acontecerem na Câmara Municipal, né? Tem que pressionar, os líderes locais têm que continuar atuando, né, participando. Então, tem mecanismos também de garantir participação direta da população. A população pode até elaborar projeto de lei, né? Então, as pessoas não podem esquecer, o povo é soberano, o povo é soberano. A vontade de um ou de alguns não pode prevalecer sobre a vontade da maioria e a necessidade da maioria. É isso que as pessoas precisam entender. Então, tá mais fácil do que a gente imagina, né? Não é algo Bacana, assim. Esther. Eu quero deixar aqui registrado também que a Esther, eu fiz uma apresentação aí no início, mas a Esther, ela é angatubense. A Esther, ela foi embora de Angatuba muito cedo, né? Hoje é uma vencedora, conseguiu atingir todos os seus objetivos, mas assim, ela é uma angatubense. Eu aproveito esse gancho para deixar aqui um recado. A gente percebe que os profissionais de Angatuba são muito pouco valorizados. A sensação que eu tenho, Esther, é que aqui a gente não tem ninguém competente. Tem sempre que exportar, trazer gente de fora para poder conduzir aqui as coisas dentro do município. Isso é uma coisa que eu gostaria que mudasse. Porque a gente sabe que, assim como você, uma angatubense nata, que saiu, que venceu, que chegou aí no maior nível que poderia chegar, nós temos muitas pessoas aqui em Angatuba muito boas. Aliás, a grande maioria poderia estar contribuindo para a melhora das pessoas e para melhorar a nossa sociedade. Então, eu deixo registrado aqui que a Esther é angatubense e que, assim como ela, nós temos muitas pessoas boas em Angatuba que poderiam estar cuidando melhor da cidade. Esther, sim, eu agradeço muito o seu tempo. Obrigada. Agradeço o seu tempo, agradeço aí por você ter passado esses esclarecimentos, além de professora, como uma excelente ser humano. E eu quero deixar aqui uma mensagem, tem várias pessoas acompanhando a gente. A partir de hoje, toda quinta-feira, nós convidaremos profissionais especializados, diplomados ou não, mas para dar o seu ponto de vista em relação à política. O que eu posso concluir, Esther, depois de ter conversado com você, é que realmente nós temos que acabar com essa polarização da política. Nós precisamos realmente colocar, como gestor municipal, estadual, federal, pessoas que enxerguem o todo, que enxerguem o ser humano, que não enxergue a cor, que não enxergue o partido, que não enxergue de onde ele vem. Mas precisamos, sabe o quê? Pois não, pode falar. E os seus próprios interesses, né, Juliano? Porque às vezes, por conta dessa defesa,
de querer defender os seus princípios acima de tudo, você não coloca o povo em primeiro lugar. Então, muitos políticos, eles, ao invés de enxergar projetos que deram muito certo, que foram muito bons, né, que atenderam a população, seja no setor da educação, da saúde, ao invés de manter, não é errado manter, se algo é bom e garante a necessidade para a maioria do povo, por que abolir? Por que modificar? Por que transformar? Né? Só por conta de um preciosismo, né? Porque o meu partido, a minha tendência política é melhor, então eu acabo com tudo que aconteceu, né? Com tudo que foi de bom, né? Seja X ou Y. Eu acho que o verdadeiro político, se ele preza mesmo o papel que ele tem, né, ele vai enxergar o que beneficia o povo da minha cidade. Né? Se esse projeto foi bom e deu certo, eu não tenho por motivo nenhum, acabar, né, com esse projeto. Acho que isso é realmente pensar no povo e exercer uma política ética, né, sem pensar nos seus interesses individuais. Eu acho que esse é o verdadeiro político. E é isso. Bacana, Esther. Muito obrigado, foi muito bom. Eu acho que, assim, pelo feedback que eu estou tendo aqui das pessoas que estão comentando, foi bem esclarecedor, as pessoas estão gostando bastante, e eu quero agradecer muito. Quero deixar minha mensagem final aqui para quem está acompanhando, dizer que toda quinta-feira nós vamos convidar uma pessoa aqui para poder esclarecer, falar para a gente aí sobre a política. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está participando, as pessoas que estão acompanhando. Acabou de entrar aqui a minha amiga Maria Sueli. Obrigado, Sueli, está acompanhando a gente sempre. Meu amigo Júnior Araújo, da associação, está acompanhando a gente também. Junião, um abraço. O importante é isso, gente. A minha mensagem aqui, antes de finalizar, se a gente colocar o ser humano em primeiro lugar, parar com vaidade, com ego, com soberba, pensar no meu partido, pensar no meu clã, favorecer meu núcleo, a hora que a gente conseguir deixar um pouquinho esse ego inflado de lado, pensar no ser humano e na melhora da nossa cidade, aí a gente vai ter realmente uma gestão decente. Eu vejo gente boa em todos os lados. Eu vejo gente ruim em todos os lados também. O que nós precisamos fazer? Pegar as pessoas boas de todos os lados, trazer para perto e cuidar da vida das pessoas que precisam. Meu convite para você que está assistindo, quinta-feira, nós vamos ter um convidado muito legal, que vai falar também um pouquinho sobre a política aqui em Agatuba. Esther, um beijão, agradeço você de coração. Obrigado por esclarecer, foi um prazer, foi uma honra. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Eu agradeço. Quinta que vem a gente está de volta. Obrigado, Esther. Obrigada, boa noite a todos. Tudo de bom para todos. Tchau, tchau.